A cada dia que passa, a situação do ministro Dias Toffoli, né, ganha contornos, né, ao menos na imprensa internacional. É bem sabido que a Procuradoria-Geral da República o manteve, né, não teve nenhum tipo de ressalva no que se refere a ele ser o relator do caso, né, de grande repercussão nacional e internacional, que talvez tenha sido aí o maior desvio, né, bancário da história da República Federativa do Brasil. Mas o jornalismo investigativo, tanto do site Metrópolis quanto do Estadão, trazem, né, alguns elementos que podem, né, à luz das investigações e do desdobramento, trazer fortes evidências e, quem sabe, aí, comprometer a situação futura. Vamos começar aqui com o professor Porto. Professor Porto, qual a tua percepção sobre os dois vídeos trazidos aí pelo News 5.1? Seja bem-vindo, boa noite, o senhor tem 2 minutos. Boa noite, Samuel, prazer estar aqui mais uma vez. Sucesso a você no comando, que tem se destacado. Boa noite, Arnaldo Lourenço. Boa noite ao Carrati, pessoal da técnica, na pessoa do Juninho, que sempre são sempre atenciosos conosco. Boa noite especial a você, que é o nosso telespectador, seja na sua casa, no seu trabalho, ou então pelas ondas da internet mundo afora, que é a razão de estarmos aqui. Olha, isso aqui é um caso, Samuel, que já passou de todos os limites. É mais uma situação de falta de seriedade no nosso judiciário. Esse ministro já era para ter sofrido impeachment, ou no mínimo ter saído do caso. Estão falando agora que o STF, por conta de todo esse escândalo, que você parece um Kinder Ovo, todo dia uma surpresa diferente, né? Por conta desses fatos novos, estão articulando para que ele saia desse caso. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Porque se não tem nada, já deveria ter vindo e falado a respeito. Pior ainda é a PGR que arquivou o processo do seu Toffoli. Quer dizer, que seriedade é essa que nós temos na nossa Suprema Corte? Aí tem vídeo mostrando ele recebendo André Esteves, a própria senhora ali, e aí a gente tem que ter um cuidado para não colocar todo mundo no mesmo saco. É cunhado e tal, mas parece ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa séria, mostrou a casa dela, né? Até questionou, poxa, isso aqui é a casa de quem é milionário, ou algo assim? Então, uma situação que falta seriedade, que falta transparência, que falta ética. Um tempo atrás se discutia uma cartilha para o STF, pelo jeito ficou só na vontade, né? Afinal de contas, vai legislar contra si próprio? Se tiver uma cartilha, alguns desses ministros aí vão ter que passar vergonha ou vão ter que dar explicação que hoje acho que não precisam dar. Porto, Luiz Carrati, qual a sua ponderação aí a respeito dessa situação, né, que chamou a atenção? Nos últimos anos, né, desde 2022, 2023, 2024, 2025, em 4 anos, o ministro Dias Toffoli teria ficado cerca de 158 dias. Né? Para você ter uma ideia, pessoal, dividido por 4, daria aproximadamente aí cerca de pouco mais de um mês, né? Quase 40 dias, né? 39 dias e 6 horas por ano. A pessoa que é muito ocupada deve ter, né, como prioridade... Seria 39 dias e 12 horas, Samuel. Isso, 12 horas. Obrigado, professor. 1 mês e 9 dias e uma meio. semana, né? E 2 dias. Quase 40 dias. E aí ele é uma pessoa muito ocupada, talvez tenha passado mais tempo, né, assim, por permanência nesse resort do que, né, no próprio lar, né, com seus familiares. Luiz Carrati, 2 minutos para ti. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite aos colegas da bancada, professor Alexandre, Puiú, o pessoal da técnica aí, o Ricardo, o Juninho. A você, Samuel, que também abrilhanteia, né, mais uma vez o programa, trazendo aí a sua presença, né, mais uma apresentação, né, de muita excelência aí da parte do Samuel Costa, abrilhantando o programa News 5.1. A senhora, o senhor que está do outro lado, nos dando o privilégio da audiência, nessa quinta-feira abençoada, né, onde nós estamos aqui discutindo assuntos pertinentes do estado de Rondônia, de Porto Velho e do Brasil. E nesse exato momento, essa matéria, né, com o ministro, para mim, ex-ministro Toffoli, né, deveria já estar fora da cadeira, sendo predicado aí a situações de descrição, de proteção, né? Porque hoje a escala maior, que é o STF, está jogado na lama. Se já estava perdido, agora ficou jogado na lama. A maior corte do Brasil, de maior respeito, que defende a nossa Constituição Federal, a matriz, né, de todas as coisas, está hoje sem nenhum crédito. Porque um camarada como esse, né, eu estava lendo a matéria
São aproximadamente aí quase 170 dias que esse camarada ficou usando essa estrutura desde o ano de 2022, né, estando ali usando do patrimônio financeiro público, né, tendo aí aproximadamente de 4 a 5 seguranças, sendo trocado esses seguranças a cada 20 dias, né, as despesas são calculadas, em média, aproximadamente R$600 mil de despesas só com essa paradinha de um dia a cada semana durante praticamente 3 anos. Ou seja, a cada semana, o senhor que está do outro lado aí, o cidadão Toffoli ia para essa chácara, essa mansão, esse resort, né? Porque nenhum de nós, às vezes, tem condições de passar pelo menos um dia, né, almoçando num restaurante bom. O camarada passa num resort uma vez por semana durante mais de 3 anos, dando quase 170 vezes, né, um desperdício financeiro de quase R$600 mil. E mesmo quando o advogado, que eu quero aqui citar o nome, que eu acho que eu consegui gravar o nome do rapaz aqui, o nome do rapaz aqui, do advogado, é Paulo Humberto Barbosa. Exatamente. O Paulinho, o Paulão, o Paulo, aquele advogado dos irmãos Wesley, né, da JBS, lembra? O senhor lembra da JBS? Aquela empresa comungada com o Partido dos Trabalhadores, com o atual presidente Lula, a delação premiada, o senhor consegue lembrar? Tá tudo, parece comungado, entendeu? Desde abril do ano passado, essa chácara foi vendida para esse camarada, e desde lá houveram mais 55 visitas aí do ex-ministro Toffoli, entendeu? Então, por favor, eu queria que... Cadê o Senado? São 40 senadores aí que se dizem da direita, né? São mais tantos do centro, mais tantos da esquerda. Eu não quero falar aqui de direita, de esquerda, de extremismo. Eu quero falar da condição do Brasil. Cadê os nossos políticos para falar alguma coisa? Cadê a justiça que inocenta aparentemente esse camarada? Cadê os jornais, os sites, a Globo, o SBT, a Record? Só a Rema TV está falando? Obrigado, Luiz Carrati. Arnaldo Buiú, 2 minutos para tu ponderar sobre essa situação, né, atípica, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, ficar 158 dias, né, em 4 anos, em um resort, a qual tem aí possível prática, né, de advocacia administrativa, enfim, de malversação assim, de uma conduta de um magistrado. 2 minutos. Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Carrati. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, Samuel. Boa noite, Juninho. Toda a nossa técnica. Bom, eu acho que o problema mais grave ainda está por vir. Eu tinha dito a vocês que puxaram um pelinho debaixo do sofá, o formato, na coluna que eu fiz, que eu voltei a escrever, o formato que aparece, já apareceu o formato de um rabo de um tamanduá. Eu não sei se é o tamanduá. Estou falando isso pela quantidade de pelos que o tamanduá tem. E não só isso, porque nem a onça, que é o animal tropical mais forte que nós temos aqui na nossa região, tem coragem de abraçar com tamanduá. E interessante, tamanduá só come formiga e cupim, né? É um bicho que tem, nem boca tem, só tem um canalzinho. Tem a boca, mas é um... E o que eu vejo de tudo isso, eu já falei, Toffoli, apareceu mais uma saída para ele. Devolver esse processo para a primeira instância. Desqualificar a questão de ter ido para o Supremo, porque existem pessoas públicas ligadas a isso, e o Carrati é uma pessoa que eu respeito muito, e ele sabe disso. Entretanto, esse pessoal, eles não têm o condão de fazer igual o Buiú, e colocar a verdade num leque geral. Ele quer puxar tudo só para a esquerda.
mas ele vai ter que concordar aqui comigo que esse escândalo do Banco Macro e do INSS, a comunidade, não a dele, não sei, mas a comunidade evangélica está até o talo nisso. E não é só a comunidade evangélica, não. Os pastores picareta que há 3 anos atrás fizeram abaixo-assinado de denominações para que o doutor Hildo me exonerasse, estão todos calados e silenciados. O deputado Camargo, aqui da Assembleia Legislativa, é um covarde, que ainda não veio pedir desculpa. Mas eu queria só iluminar a cabeça do Carrate e dizer, Carrate, nesse envolto aí, tem Ciro Nogueira, senador de direita, Antônio Rueda, presidente de um dos maiores partidos do país, de direita, tem Alcolumbre, senador da República, de direita, tem Cláudio Castro, que pegou o dinheiro sublime, suado, de previdência de servidor, é do PL, de direita, tem o Tarciso, que está até na tampa com a Faria Lima e com esse pessoal de direita. Tem o governador de Brasília, que queria, inclusive, que o BRB comprasse o Banco Macro para não ter esse escândalo, que colocou 18 bilhões de reais do dinheiro público de servidores lá, de direita. E tem todo um segmento, não estou falando geral, 100%, de picareta de Deus, pátria e família dentro da igreja de direita. Só um minutinho aqui, só te interromper, Buia, porque realmente extrapolou muito o teu tempo. E aí já foi para uma outra seara que não, né? Tudo bem. Não foi para seara nenhuma. Eu estou falando do escândalo do Banco Macro. Isso, não, perfeito. Porque, tipo assim, depois eu vou te dar um tempo extra, porque o professor Porto ele não fez o uso completo do tempo dele. 1 minuto para ti, professor Porto. Perfeito. Eu disse em outros programas aqui, isso é um escândalo que o Banco Master, que envolve todas as correntes ideológicas. Agora, Ciro Nogueira é centrão, Antônio Rueda é centrão. Quem é que o centrão apoia? Ou estava apoiando até há pouco tempo? Não era a direita, é o governo PT. O Ebanez é governador do Distrito Federal, se não estou equivocado, do MDB. MDB não é direita. Vamos deixar claro isso. Agora, o Rio de Janeiro lá, sem dúvida alguma, está envolvido isso aí. Tem várias prefeituras no interior do Brasil, algumas de esquerda e de direita. E muita gente está dizendo, né, acho que a gente vai, não sei se vamos tratar disso hoje, até o advogado do Vorcaro parece que está querendo sair, que o Vorcaro diz que existe a possibilidade da delação premiada. E se acontecer isso, tem muitos especialistas que atuam no âmbito nacional que dizem que aí pode cair a República. Então, é um escândalo enorme. O maior escândalo financeiro do Brasil até então. Não é de uma ala, não é de outra. É geral. É geral. Lembrando, depois que saiu do STF, foi o consultor do Banco Master, Lewandowski. Foi ministro de quem? Da esquerda. Guido Mantega, ministro da esquerda. Né? Um péssimo ministro de Economia, por sinal. Me fugiu agora o nome do ministro da Economia, que eu até gosto dele, consultor do Banco Master. Viviane Barsi de Moraes. Tem que falar baixo, porque a gente falar alguma coisa no Brasil, a democracia não é tão democrática como a gente acha que é. 129 milhões. Está ligado a quem? Então tem muita roubalheira, muita coisa errada, que se for apurada com a devida imparcialidade, que é um pouco delicado, eu particularmente tenho dúvidas com relação a isso, vai ter muita gente que se diz honesta caindo. O Arnaldo Buio pediu 30 segundos. 30 segundos na tela, Buio. Eu acho interessante quando eles falam vai cair a República, não quer dizer que vai cair o governo Lula, não. A República ela é feita com 3 poderes. O Legislativo e o Judiciário. E o Executivo. E o Executivo está na esfera federal, estadual e municipal. E eu acho interessante, né? Ibanez, que ele diz que a PMDB foi quem facilitou e tirou a polícia militar no caso do 8 de janeiro. Tanto que foi afastado. E um detalhe, só para elucidar um pouquinho a mente do... O Dias Toffoli aventou-se a possibilidade de mandar o processo, tirar esses deputados e esses senadores e mandar o processo para a primeira instância, que é protelatório. E vou dizer uma coisa para o senhor, professor. O Ciro Nogueira, ele foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Sei disso.
Então o senhor quis colocar Lula e também. falou, para. Ah, não? Não foi? Para. Não foi? Para. Dá uma olhadinha, não fala besteira, Arnaldo. Então tá Me bom. surpreende. Aliás, Isso. você tá com problema de audição? Tá bom. Eu falei República, eu não falei o Lula. Eu falei República. Isso, Qualquer pessoa mediana sabe que República tem 3 poderes. Ah, então tá Isso, bom. Pois é, mas é bom esclarecer, Obrigado, né? isso, né? E constitucionalmente falando, né, a República Federativa do Brasil ela é indissolúvel, formada, né, pelos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, e compõe 5.570 municípios. No âmbito estadual, federal e municipal, existe o poder legislativo e executivo, e o judiciário, né, tão somente o âmbito estadual e federal. Luiz Carrati, 30 segundos para você também, meu irmão. Fique à vontade. Só para uma resposta aqui sobre a fala do Buiú, eu não estou aqui, Buiú, querendo dizer que a direita está isenta de qualquer situação, né? Até porque essa não faz parte da minha fala aqui no programa e quem me conhece sabe disso. Seja quem for, esse momento agora é o momento de decisão, é o momento da maior corte estar passando por uma situação delicadíssima que jamais poderia estar passando, entendeu? E tudo está sendo colocado debaixo do tapete. Obrigado. E 30 segundos para o senhor. Informação, o Carrati falou que é 600 mil por dia o custo. 158 dias dá 94 milhões e 800 mil. E esse advogado que ele falou que é da JBS, interessante, né? A JBS tinha uma dívida para pagar por conta da delação de 10 bilhões e alguma coisa, foi isenta pelo Dias Toffoli. Quanta coincidência, hein?